Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e eu sou responsável pela disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui na UFRPE, na nossa querida Rural de Pernambuco. Através desse vídeo, eu quero tentar fazer um pouco da introdução da nossa disciplina, entender um pouco melhor do que nós vamos tratar, esse assunto, né, que desperta tanto interesse e que faz parte do nosso dia a dia, né, que é a economia. Então, algumas palavrinhas antes da gente começar. No nosso primeiro encontro, no primeiro encontro síncrono, a gente discutiu um pouquinho como que vai funcionar a disciplina, em termos de sua dinâmica, como que a gente vai fazer a avaliação, como que a gente vai disponibilizar os materiais para vocês. E, de alguma forma, a gente vai retornar a esses pontos no nosso próximo encontro, só para saber que está todo mundo entendendo exatamente como que a disciplina vai funcionar, tá? É importante que todos procurem acessar a página Minha Biblioteca, né? Através do site da biblioteca da UFRPE, a gente tem lá uma série de instruções para acessar esse outro portal. É um portal que a universidade contratou para que nós, professores, e vocês, discentes, tenham acesso aos livros em formato digital, tá? E, obviamente, o livro que a gente vai utilizar nessa disciplina está disponível lá no site minhabiblioteca.com.br. Mas eu reitero aqui, vou reforçar, visitem a página da Biblioteca da Rural para ver as instruções de como acessar a página do Minha Biblioteca, tá? O livro que a gente vai utilizar ao longo dessa disciplina, principalmente, é o livro do Gregory Mankiw. O Greg Mankiw é um economista americano muito famoso, já foi consultor, assistente de governos americanos, tem um blog muito famoso na internet e é um professor de muito sucesso em traduzir, às vezes, conceitos um pouco mais complexos da economia de uma forma que todo mundo consegue entender. Então, esse é um livro que é adotado mundo afora e também vai ser adotado aqui na Rural, tá? Tá, qualquer dúvida, qualquer preocupação, não hesitem em contactar o professor da disciplina. A gente está vendo aqui o e-mail de contato, luisconz.maia@ufrpe.br. E para obter fichas de aula, links para vídeos, instruções, orientações, basta acessar o blog economaia.blogspot.com. Uma vez por semana a gente vai atualizar esse blog e deixar tudo organizadinho ali para que os discentes consigam ter acesso a todo o material de suporte à disciplina, tá? Pois bem, vamos começar, obviamente, como não poderia deixar de ser, sobre uma definição do que é economia. Bom, a raiz da palavra economia vem de a gestão, a administração de um lar, como gerir, como cuidar da operação de um lar. Mas essa raiz etimológica aí da palavra, será que isso faz sentido se a gente pensar em economia dos dias de hoje? Bom, a grande maioria de nós, quando escuta a palavra economia, pensa logo em mercado financeiro, moedas, investimentos, aplicações. Na verdade, a economia é algo muito mais amplo do que simplesmente aquele estudo das finanças, tá? Então, quando a gente resgata essa raiz, essa ideia de economia do lar, gestão do lar, na base do conceito de economia, a gente acaba criando uma espécie de uma abordagem mais ampla, que envolve as escolhas das pessoas. Todos nós temos que tomar nossas decisões e viver a nossa vida em 24 horas por dia. A gente escolhe o quanto que vai dormir, o quanto que vai tirar de lazer. Muitas vezes a gente tenta escolher o quanto que vai trabalhar, nem sempre a gente consegue, mas basicamente a gente tem aquele orçamento, entre aspas, de quanto tempo que a gente tem por dia, 24 horas. A gente precisa fazer escolhas com esse tempo de modo a tentar viver bem. A mesma coisa acontece com os nossos recursos financeiros, com o dinheiro. Se a gente tem um salário, se a gente tem uma renda, a gente precisa usar aquele recurso de uma maneira que a gente cuide de nossa saúde, a nossa alimentação, de alguma forma guarde alguma reserva para o futuro, para né, emergências. Então, essas escolhas, elas podem ser feitas dentro do contexto de um lar, de uma residência, podem ser feitas dentro do contexto de uma empresa. A empresa também tem que escolher quantas pessoas contratar,
quanto insumo que vai comprar, se vai gastar mais ou menos com propaganda, com publicidade. E também serve para a sociedade como um todo, quando a gente pensa na gestão de um país, da economia de um país. Também um país tem um orçamento, ele tem lá um recurso que ele arrecada na forma de impostos, e aí o governo precisa fazer escolhas que vão ter sempre essa característica de tentar usar um recurso limitado, né, que é delimitado, não é infinito, e tem que fazer escolhas de modo a alcançar o melhor resultado possível. Então, com isso, a gente já consegue se aproximar da ideia da economia. A economia tem quase que vinculada intimamente à sua definição essa ideia de escassez. A escassez é o quê? Que está faltando? Bom, calma. Vamos pensar em escassez como sendo uma ideia mais abrangente. Escassez é o fato de que não há plenitude. Ainda que a gente seja muito rico, que a gente tenha muito dinheiro, também a gente vai estar limitado a 24 horas por dia. Também a gente vai estar limitado a viver uma vida entre 85, 90, aqueles mais sortudos vão viver 100 anos, mas também vão morrer. Então, mesmo as pessoas dispondo de recursos financeiros, existem limitações para o que se pode fazer. Então, a gente pensa em escassez num sentido mais amplo, no fato de que certas escolhas envolvem uma limitação. A gente não pode ter tudo que consegue, né? Tem até uma música famosa dos Rolling Stones que fala: você não pode ter tudo que quer. You can't always get what you want, né? Pois bem, então aqui tem um pouco disso. E a propósito, por curiosidade, o Mick Jagger, que é o protagonista daquela banda, Rolling Stones, ele também é economista. Muito bem, mas então vamos voltar aqui e vamos tentar fazer uma primeira definição do que é economia. A economia é a ciência que estuda como as sociedades fazem para utilizar recursos escassos de maneira eficiente na satisfação de necessidades e desejos ilimitados. Então, vamos pegar alguns elementos aqui dessa definição, tá? Então, primeiro, a gente vê que economia é uma ciência social. A gente está falando aqui de escolhas da sociedade como um todo. Ah, mas eu não decido nada, quem decide é meu chefe, quem decide é lá em Brasília, quem decide. Bom, na verdade, todos nós temos participação nessas grandes decisões, seja quando a gente compra um produto X ou Y, seja quando a gente vota num candidato A, B ou C para presidente. Então, a gente acaba participando um pouco das escolhas que a sociedade faz. O segundo ponto é que a gente chama de recursos escassos. Aqui a gente poderia até trocar essa expressão para falar assim, recursos limitados. Nós não dispomos de tudo que a gente gostaria de ter. Então é preciso fazer escolhas. Algumas vezes a gente tem que priorizar uma coisa e sacrificar outra, tá? Quando a gente diz aqui depois de maneira eficiente, é aquela nossa tentativa de não desperdiçar. Tá? Então, se a gente tem recurso e esse recurso é limitado, a gente não deveria gastá-lo de maneira, né, impensada, sem refletir direito e de alguma forma desperdiçar nossos recursos. Mas aí depois vem a última parte que fala assim: na satisfação de necessidades e desejos ilimitados. É como se o ser humano fosse dotado de uma capacidade de sempre querer mais. Mesmo as pessoas que já têm bastante, elas querem, tem alguma coisa que elas ainda não estão satisfeitas. Mesmo as pessoas que já têm uma vida confortável, que têm uma casa, que têm um automóvel, se pergunta assim: você está totalmente satisfeito? A pessoa fala: não. Eu gostaria de ter mais, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de viver mais, eu gostaria de ter mais saúde, eu gostaria de, sei lá, cada um tem desejos que ainda não foram atendidos, tá? Então, faz parte da natureza humana tanto lidar com recursos limitados, como ter necessidades de alguma forma inatendidas, tá? Então, a economia é uma ciência social, como eu disse antes, mas é uma ciência muito próxima da realidade humana. Então, eu acredito que se algum dia a gente vier a conhecer outras raças, outras espécies extraterrestres, a gente provavelmente vai encontrar que outras civilizações também tiveram que lidar com a questão da escassez, tiveram que lidar com algum tipo de economia. Então, faz parte da realidade da vida e, de alguma forma, a gente deveria tentar até trazer um pouco mais da visão de ciências humanas para dentro da economia. Mas nós vamos falar mais sobre isso um pouco adiante, tá? Se a economia tem essa característica, né, de uma tentativa de fazer o melhor com aquilo que se tem, né, na definição que a gente viu anteriormente, do ponto de vista assim mais objetivo, mais prático,
A gente pode traduzir as ciências econômicas através do enunciado do problema econômico. Opa, então agora já virou um problema? Não, calma. A gente vai dar um nome para uma questão, um problema econômico. E aí a gente vai se aproximar um pouquinho mais do que a economia faz, do que o economista faz, como que ele desenvolve ferramentas, conceitos, para tentar alcançar o quê? Bom, então eu vou falar, ele tenta resolver um problema econômico. Sim, mas aí você só está empurrando a pergunta um pouco mais adiante. E o que é o problema econômico? Então está aqui na tela de vocês. O problema econômico é a gente decidir o que produzir, se eu vou produzir mais automóveis ou eu vou produzir mais bicicletas. Eu vou produzir mais metrô, ônibus, ou eu vou produzir mais automóveis, ou eu vou produzir mais roupa, mais comida. Então essas escolhas, de alguma forma, vão sendo feitas coletivamente. Muitas vezes elas beneficiam uma parte da população, mas nem toda. Quando a gente vê o cenário das cidades no Brasil, é muito fácil perceber que o transporte público não é uma prioridade na nossa sociedade. A qualidade do transporte público é ruim praticamente em todas as cidades do Brasil. São poucas exceções. Então, de alguma forma, a gente está fazendo escolhas que está dizendo assim, isso não é a prioridade para nós. Tem outras coisas que são prioritárias. A gente pode até argumentar se democraticamente essas escolhas talvez pudessem ser outras, mas essa é a realidade, tá? Uma sociedade precisa escolher o que produzir. A segunda pergunta é como produzir, ou seja, através de que meios. Nós podemos usar aqui em Recife, empregar ferramentas que sejam altamente poluentes? A gente pode usar produtos tóxicos na produção? A gente pode empregar trabalho escravo ou trabalho infantil? Tá, então a gente faz escolhas sobre como produzir. Ah, então vai ter um contrato de trabalho? Como que é esse contrato de trabalho? Ele vai determinar um número máximo de horas ou não? A pessoa pode ser obrigada, forçada a trabalhar 15 horas por dia? Não. Será que ela pode ter trabalhos com menos de 8 horas por dia? Ela pode trabalhar meio horário? Tá, então a gente tem que escolher como produzir. Com que pessoas, com que meios, com que tecnologias. Algumas tecnologias são altamente prejudiciais para o ser humano, outras são altamente prejudiciais para o meio ambiente, e muitas vezes a gente até autoriza que essas tecnologias sejam utilizadas. Mais uma vez, isso é uma escolha social. Eu acho que a gente não está fazendo as melhores escolhas, mas certamente a gente está fazendo escolhas. E o terceiro ponto, quem fica com o produto? E aí a gente vai lidar com a grande questão de um país como o Brasil, que é a desigualdade, é a exclusão, é o fato de que a gente tem subcidadanias, né? A gente tem o cidadão, é aquela pessoa que trabalha, tem uma renda, ou que tem posses, herdeiro de grandes propriedades. E são pessoas que têm poder de compra, que têm capacidade de se manifestar financeiramente, através da aquisição de produtos, através de contratação de serviços. As pessoas que não têm acesso ao meio econômico, muitas vezes elas são excluídas socialmente, politicamente. Então, a distribuição do que se produz no Brasil está longe de ser justa, está longe de ser equânime, né, equitativa. Então, a gente precisa discutir. Isso também faz parte do problema econômico. Tem muitos economistas que acham que não. Acham que o problema econômico é só as duas primeiras partes. O que produzir e como produzir. Porque quem fica com o produto não é assunto de economista. Isso daí é uma força natural, um pensamento mágico na cabeça de alguns economistas é que vai resolver. E não é bem assim. A gente também faz escolhas sobre como distribuir, na medida que a gente tributa, na medida que a gente estabelece serviços sociais, na medida que a gente decide a qualidade da educação pública e assim vai, tá? A gente acaba também fazendo escolhas sobre quem fica com o produto. Então, a economia é um conjunto de ferramentas, conceitos, modelos, teorias e conhecimento na prática que vão nos ajudar a entender melhor essas escolhas. O que produzir, como produzir e quem fica com o produto, tá? Quando a gente olha por esse ângulo,
A economia vira uma coisa muito mais abrangente que simplesmente mercado financeiro, finanças, compra de títulos públicos, aplicações financeiras. A economia passa a ser algo muito mais amplo. Então, se eu falar que a gasolina está subindo demais e começar a discutir, será que vale a pena a gente manter apenas uma empresa no Brasil controlando esse mercado, que é o caso da Petrobras? Será que essa é a melhor escolha? A gente precisa fazer essas perguntas. Eu não estou dizendo aqui que tem que privatizar a Petrobras, mas e se a gente, por acaso, dividisse a Petrobras em 4 empresas e vendesse 2? Será que não melhoraria? Tá, nós vamos voltar a questões como essa, tá? Nós vamos tentar provocar o pensamento sem ter respostas prontas, sem partir de pressupostos dogmáticos, impressões gerais ou, enfim, leituras excessivamente ideológicas, tá? Eu sei que a ideologia está um pouco em tudo, até na maneira como a gente fala, mas a gente vai tentar guardar aqui uma capacidade de observar as questões por múltiplos ângulos, através de diferentes perspectivas. Muito bem, então, feita essa primeira descrição do que é a economia, do que é a economia como ciência e como que os economistas atuam para resolver quais problemas, agora a gente vai começar a elencar um conjunto de princípios de economia. Esse é o nome da nossa disciplina e essa expressão, princípios, é uma que a gente deve ter uma especial atenção. Tem muita gente que já ouviu falar assim: eu sou uma pessoa de princípios, eu sou um homem de princípios, eu sou uma mulher de princípios. Quando a pessoa está dizendo isso, ela está falando assim: não, eu prezo pela minha imagem, eu contribuo com a sociedade, eu tenho respeito pelo próximo, sinto empatia, vontade de que outros também estejam bem, consigo me colocar na posição de outras pessoas, ajo com prudência, ajo com honestidade. Tá? Então, quando a gente diz que uma pessoa é de princípios, na maior parte das vezes, a gente, na verdade, está falando que essa é uma pessoa de valores, ou seja, que ela adere, que ela define o seu comportamento a partir de valores elevados, bem estabelecidos, bem claros, e que, de alguma forma, direcionam, orientam o comportamento daquela pessoa. Mas, no contexto da ciência, a expressão princípios tem muito mais a ver com uma ideia de regularidades. Então, se eu costumo ouvir que as pessoas falam, eu sou um homem de princípio, se a gente fosse entender essa segunda explicação da palavra princípio, a gente ia falar assim: pessoas de princípio não roubam. Pessoas que não roubam costumam viver melhor com sua própria imagem. Então perceba que princípios, a gente avança um pouquinho além de simplesmente o valor dado, o valor honestidade, o valor equidade, o valor solidariedade, tudo isso são valores. Mas quando a gente fala em princípios, a gente está fazendo quase como se fosse uma regularidade, uma cadeia de fatos regulares, muito comuns, como se fossem leis da física, leis da economia. Então, princípios, na verdade, são aqueles fenômenos bem fundamentais num determinado campo de saber e que são muito regulares a ponto de a gente falar assim: qualquer boa teoria, qualquer bom pensamento sobre esse assunto deve verificar se ela está consistente com esses princípios. Então, princípios são regularidades. São coisas que a gente observa com tanta frequência que a gente fala assim: não, isso aqui é um saber que a gente não duvida. Se eu quiser construir em cima, eu preciso verificar que esses princípios estão, digamos, observados, tá? Muito bem, vamos tentar sair do plano teórico, abstrato, vamos para uma coisa bem prática, para vocês entenderem como que são esses princípios da economia, tá? Então eu vou ler aqui os 10 princípios que foram elencados lá pelo Greg Mankiw logo no início do seu livro. O primeiro princípio que ele fala é um princípio bem fundamental. Ele diz assim: tanto as pessoas como as sociedades em geral se deparam com escolhas conflitantes. Espera aí, o que é escolhas conflitantes mesmo? É assim, você não tem como dormir e passear ao mesmo tempo. Ou você vai dormir ou você vai passear. Você não tem como beber e dirigir, ou pelo menos não deveria.
Se você quiser beber algum tipo de bebida alcoólica, legal, pode beber, mas você não deve dirigir. Se você for dirigir, acha que deve dirigir, então você não deve beber. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Quando você tenta fazer as duas, dá errado. Então, escolhas conflitantes. A gente ou dorme ou passeia, a gente ou come mais ou guarda dinheiro, ou a gente viaja muito, ou a gente estuda muito, ou a gente vai ter que fazer escolhas. Seja porque o tempo é um só, seja porque os nossos recursos são finitos. Não dá para comprar tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, embora isso possa parecer algo muito trivial, aqui está o elemento mais central da economia. O elemento central da economia é a escolha. É o fato de que as pessoas precisam olhar, observar, analisar e falar: eu prefiro A e vou sacrificar B. Então, isso faz parte da realidade de cada um de nós, na nossa vivência diária, e isso faz parte da grande economia, né, da macroeconomia, na medida que países inteiros acabam tendo que fazer essas escolhas. Tá? A expressão para escolhas conflitantes em inglês é trade-offs. Vocês estão vendo aí escrito T-R-A-D-E-O-F-F. Trade-off é exatamente isso. É o fato que você ou escolhe A ou B. Não dá para ficar com as duas coisas. O segundo princípio da economia é que o custo de uma coisa, de uma opção, é o valor daquilo que você abre mão para obtê-la. Você pode falar assim: ah, não, então isso é o preço. O preço que eu pago é o quanto que eu... Não. Vamos lá, gente. Cuidado com essa confusão entre custo e preço, tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês do que isso significa. Quando eu compro um produto que eu gosto muito, vamos dizer que eu compro uma refeição, que eu tomo um vinho, um bom vinho, né? Uma garrafa de um bom vinho. Quando eu faço uma escolha como essa, eu vou pagar um preço, mas esse preço pode flutuar a cada momento. Eu preciso pensar no que eu abrir mão, não apenas financeiramente, para ter aquele produto. Então, muitas vezes, a pessoa abriu mão de uma viagem ou de horas do seu dia trabalhando para alcançar o dinheiro com o qual ele conseguiu aquele produto. Então, o custo vai ser mensurado de uma maneira mais profunda quando a gente pensar assim: o custo, o valor de uma coisa é pelo menos igual, se não muitas vezes maior do que aquilo que a gente abre mão, tá? É uma maneira de pensar custo. Nós vamos dar outros exemplos disso aqui, mas só para, de alguma forma, ajudar a consolidar essa ideia, pense no caso de vocês, que são estudantes na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Todo mundo que estuda aqui não paga mensalidade. Sim, a gente não tem, a gente é uma universidade pública, não tem mensalidade. Isso significa que estudar na Rural é de graça? Ah, não, certamente não é. Cada um de vocês que começa a se dedicar para o curso precisa entregar horas e horas dos seus dias, das suas semanas, prestando atenção, fazendo anotações, assistindo vídeos, muitas vezes vindo para a universidade. A gente espera que logo, logo essa pandemia acabe, e aí vocês vão vir para a universidade. Para isso, vão se deslocar, vão pagar passagem de ônibus, vão pagar gasolina, vão pagar o que for. Tá? Então, o fato de você não pagar mensalidade não significa que a universidade é de graça para você. Para fazer um curso superior, você já abriu mão de muita coisa, em termos de horas e horas de estudo antes de passar, e depois, quando você entra na universidade, também você tem que continuar abrindo mão de uma série de coisas. Então, você se sacrifica para conseguir cursar um curso como economia, tá? Então, é o custo de uma determinada escolha, ele é mensurado muitas vezes pelo aquilo que se abre mão. Então, deixa eu ver tudo que eu abri mão para ter aquela escolha que eu fiz, tá? Nós vamos voltar. Existe um nome que se dá para esse custo, a gente chama de custo de oportunidade. Mas nós vamos voltar a essa questão no nosso próximo encontro, tá bom? Vamos para o terceiro princípio de economia. As pessoas ou organizações racionais, ó, essa palavrinha é importante, hein? As pessoas ou organizações racionais avaliam alterações marginais
para decidirem-se entre permanecer onde estão ou mudarem seu posicionamento. Bom, essa frase está um pouco, né, misteriosa, né? Onde você vai, onde você está? Bom, vamos lá, vamos pensar assim. Você está fazendo o seu prato num restaurante self-service. E aí você fala assim, deixa eu ver, será que eu já servi feijão demais? Não, vou pôr mais uma colherzinha. Ah, agora eu acho que tá bom. Aí daí a pouquinho você vai e fala assim, ah, não, mas estou comendo muito pouco verde, vou pôr uma salada. Vou colocar aqui uma alface, vou colocar aqui... não, eu acho que tá bom. Então a gente vai fazendo pequenos ajustes naquilo que a gente quer, até falar assim, pronto, o prato está perfeito. Essa analogia que eu faço pode parecer assim um pouco estranha, mas algo semelhante a isso acontece dentro de cada empresa. Quando uma empresa decide contratar uma pessoa a mais ou demitir uma pessoa, na verdade ela está falando assim, quantas horas de trabalho que eu preciso por mês? Será que eu preciso de um pouco mais, um pouco menos? Eu vou ajustar. Eu não quero contratar profissionais para ficarem aqui ociosos, sem fazer nada, sem trabalho para eles. Eu não quero jogar meu dinheiro fora. Então, eu vou tentar escolher qual que é a quantidade de horas a ser contratada que vai me dar o lucro máximo. Então, essa ideia de racionalidade, ajustes marginais, ou seja, ajustes pequenos na margem, e que buscam uma situação ótima, uma situação de maior nível possível de satisfação, é o que nós chamamos de terceiro princípio da economia, tá? Pessoas e organizações racionais fazem ajustes nas suas escolhas, sempre procurando a situação ideal. Tá? Então, esse é mais um princípio, a gente observa isso com muita regularidade e ao longo desse semestre nós vamos mostrar várias circunstâncias em que isso acontece. Tá? O quarto princípio fala assim, as pessoas, as firmas ou empresas e a sociedade como um todo reagem a incentivos na definição dos seus comportamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente observa o que a gente ganha, o que a gente perde com cada escolha. Se mudar essa balança entre ganhos e perdas, as pessoas mudam o seu comportamento. Se você trabalha na minha empresa e eu disser para você assim, Marcelo, Renata, se vocês trabalharem 10 horas por dia essa semana, em vez de 8, eu vou pagar não a hora extra tradicional, que é o dobro do valor da hora. Eu vou pagar o triplo. Quem quer? Eu preciso de 3 desses 5 que estão aqui na minha frente para trabalharem dessa forma. Então, se eu oferecer um prêmio maior, muitos que estão ali alcançando essas opções tendem a optar por mudar o seu comportamento. Então, isso serve para pessoas, isso serve para empresas, isso serve para sociedades como um todo. Esse é um princípio muito importante, porque muitas vezes a gente vê governos, empresas e pessoas individualmente tomando decisões com base em uma visão distorcida sobre o que são os incentivos. Tem muita gente que pode falar assim, meu pai é rico, não vou trabalhar. Ah, é, se eu estudar demais, esse nosso país é muito cruel. Ele só vai me dar na cabeça, não vou conseguir avançar nada. Quer dizer, dependendo de o que eu acredito que são os ganhos, os prêmios e as punições, as pessoas tendem a mudar o seu comportamento. Um exemplo muito evidente disso é o que acontece quando a gente tem lei seca, a blitz, né, as blitz nas ruas. Então, de uma hora para outra, o governo pode aumentar a intensidade, né, a regularidade dessas batidas policiais, e com isso um monte de gente para de dirigir alcoolizada, um monte de gente tem mais cuidado em carregar os seus documentos quando vai sair de casa e tudo mais. Tá? Então, incentivos impactam comportamentos. Basicamente é isso que está dizendo. Vamos para o quinto, né? O quinto desses princípios aqui está dizendo assim, o comércio, ou seja, a troca de mercadorias por recursos financeiros, tanto nacionalmente, numa economia local, como internacionalmente, pode beneficiar todos. Então vamos ser bem cuidadosos aqui, tá, gente? É evidente que existem trocas desiguais.
É evidente que tem pessoas que podem estar tão desesperadas para conseguir algum salário, elas podem trabalhar 12, 15, 20 horas por dia, serem forçadas a viver quase como escravos. Depende de quão desesperadas que elas estejam. Nesse caso, a gente tem trocas que são desiguais, que beneficiam uma parte e prejudicam a outra. Antigamente, o Brasil era um país que produzia muitos produtos agrícolas, esses produtos eram muito baratos no mercado internacional, e na hora que a gente ia comprar as coisas que a gente não tinha, basicamente máquinas e equipamentos, a gente pagava preços muito caros. Então, na medida que a gente vendia coisas baratas e usava os recursos para comprar coisas caras, na medida que o Brasil trocava com o exterior, ele empobrecia. Ele mandava grande parte do que conseguia fazer, gerar de riqueza, e conseguia comprar muito pouco de volta. Então, não é verdade que o comércio sempre beneficia ambas partes. Mas o que o princípio diz não é isso. O que o princípio diz é assim: o comércio pode beneficiar todos, pode beneficiar ambas partes. E para entender por que esse princípio está sendo enunciado assim, eu vou dar um exemplo muito simples que está lá na origem da economia, lá no livro do Adam Smith, né, que foi aquele britânico que escreveu A Riqueza das Nações. Um livro antológico, um livro muito famoso, do qual todos vocês já devem ter ouvido falar. Pois bem, naquele livro, o Adam Smith fala assim: uma pessoa, ninguém pode dizer para uma pessoa qual é o melhor emprego, qual é a melhor função que ela pode ter. Isso depende do gosto, isso depende da vocação, isso depende da afinidade que ela tem. Então, a melhor pessoa para dizer qual profissão que eu devo escolher sou eu mesmo. As pessoas até brincam, falam assim: se você não quiser viver uma vida de escravo, você precisa trabalhar com alguma coisa que você gosta, de modo que outros consideram trabalho e lhe pagam para fazer, você vai viver fazendo aquilo que de fato gosta. Nem todo mundo tem essa escolha, é claro, mas aqueles que têm podem ter uma boa vida. Então, o meu ponto é dizer assim: eu sou péssimo cozinheiro, eu não sei costurar roupa direito e eu não gosto de lidar com mecânica de automóveis. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar aula, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar assuntos, aprender coisas novas e gosto de tentar passar essas mensagens, as coisas que eu aprendi, de uma forma que outras pessoas entendam. É isso que eu acho que eu faço melhor. Então, eu não vou cozinhar, eu não vou costurar e eu não vou consertar meu automóvel. Eu vou dar aula, me formei professor, passei no concurso, continuo dando minhas aulas e uso aquele recurso que eu tenho para comprar outras coisas que eu sou péssimo em fazer. Se eu tivesse que consertar meu próprio carro, eu estava lascado. Meu carro nunca ia sair do lugar, nunca ia sair da garagem. Tá? Então, a ideia de que pode beneficiar ambas partes é porque a gente tem gostos diferentes e a gente tem habilidades, vocações, afinidades diferentes. Então eu posso, uma pessoa que gosta de cozinhar, pode fazer a comida para mim, eu gosto de dar aula, vou lá, dou aula para ela de economia, ela vai e faz comida para mim. Claro que numa sociedade complexa, que tem milhares, milhões de funções, tudo isso acaba sendo trocado por essa coisa chamada dinheiro, que a gente vai discutir aqui um pouco mais, tá? Tá, então o comércio pode beneficiar duas partes. Eu posso fazer uma transação com um colega, com um amigo ou com um desconhecido e ambos saírem daquela negociação pensando que ganharam. Eu só paguei R$ 2.000 para comprar esse computador. O cara que me vendeu esse computador fala assim: eu só entreguei um computador para tirar R$ 2.000 desse cara. Então, os dois podem considerar a troca vantajosa, tá? Isso é possível e a gente vai argumentar que, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. Tá. Vamos para o sexto princípio de economia. Nós já estamos acabando, tá? De 6 a 10. Sexto, mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Isso parece uma declaração óbvia, né? Mercados e atividade econômica, uma coisa não vive muito sem a outra, né? Não é bem assim. Tem algumas coisas em que o mercado não funciona. Tá? Por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Polícia, o serviço que a polícia nos dá não é só a segurança. A polícia também faz investigação e leva pessoas criminosas
para frente do juiz, para serem julgadas, né? Esse serviço de investigação, de incriminação, enfim, de alguma forma de buscar reunir informações sobre algum crime que foi cometido, esse serviço não é bem realizado pelo mercado. Ele é um bem público, é um bem que depende do Estado existir para provê-lo. E a gente consegue ver muito bem isso se a gente pensasse na ideia de uma polícia privada. Imagine uma polícia que é uma empresa contratada pela sua cidade. E aí, naquele determinado mês, o chefe lá dos policiais falou assim: olha, nós fizemos muito poucas prisões, o nosso faturamento esse mês está muito baixo. Sai na rua aí e começa a prender gente. Bom, então, os incentivos que essa empresa teria para agir não seriam aqueles que a lei os comanda agir, né? Então, de alguma forma, a gente pode ver como que uma operação privada de certos bens ou serviços pode não ser ideal. No entanto, quando a gente fala de alimento, roupa, remédio, sapato, comida, transporte, a grande maioria dos bens, os mercados são a melhor maneira, se não uma boa maneira, são a melhor maneira, se não a melhor, pelo menos uma boa maneira de se organizar, tá? Então, nós vamos entender a mensagem que está embutida aí nesse enunciado do sexto princípio, quando a gente pensar em lugares onde não há mercados. Então, só para antecipar a ideia, imagine que você mudasse para uma cidade do interior, uma cidade bem pequenininha, onde não tem cinema, só tem 2 ou 3 restaurantes, e não tem lazer, não tem quadras de esporte, não tem eventos esportivos, não tem praças, não tem museus, não tem teatros, não tem bibliotecas. A inexistência desses mercados vai fazer com que a vida lá seja muito dura, muito pobre, muito pouco cheia de satisfação. Com isso, as pessoas podem ser muito infelizes, tá? Então, os mercados, a presença de múltiplos mercados, é muitas vezes uma grande vantagem da economia capitalista e que as pessoas tomam por dado. Acreditam que aquilo ali veio de Deus, não reconhecem que aquilo é uma vantagem que o sistema de mercado, de livre mercado, proporciona. O sétimo diz assim: em determinadas circunstâncias, a intervenção dos governos pode aperfeiçoar os resultados que seriam obtidos com a livre operação dos mercados. Então, uma maneira mais sucinta de enunciar esse sétimo princípio é dizer assim: os mercados falham. Tem uma série de circunstâncias em que os mercados não dão um bom resultado. Só para dar um exemplo muito claro, no monopólio. Quando a gente tem uma única empresa dominando o mercado, o empresário pode falar assim: eu vou cobrar o preço que eu quiser, eu vou entregar na qualidade que eu quiser, afinal de contas não tem concorrência. O que eu puser, todo mundo vai ter que comprar. Então, é uma circunstância em que o mercado falha, quando não há concorrência. Mas existe uma série de outras circunstâncias em que isso acontece, tá, gente? Então, infelizmente, ainda existem no Brasil aqueles que são adoradores do mercado, que idolatram o mercado. E, ao fazê-lo, não percebem que mercados também têm falhas. Essas falhas são recorrentes e a gente precisa, de alguma forma, atuar para corrigir quando elas acontecem, tá? O oitavo princípio diz: o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Bastante cuidado aqui, tá, gente? Eu não estou falando que quem é mais rico é mais feliz. Eu não estou falando que um país mais rico é um país mais feliz. Eu acho que eu comentei com vocês, eu já residi no exterior por 7 anos. Nesses 7 anos lá, eu morei nos Estados Unidos, eu conheci muita gente americana que não vive uma vida boa. Eles têm posses, eles têm, claro, uma segurança financeira maior, eles têm uma tranquilidade, maior disponibilidade de emprego, têm boa qualidade de ar, de água, de alimentação nas cidades, cidades limpas, bem organizadas, seguras, mas a vida psicológica de muita gente que está ali não é tão boa. As pessoas vivem muito obcecadas pelo trabalho, muitas delas precisam usar drogas para lidar com certas obsessões. Então, não significa que você ter mais posse de bens materiais, você é mais feliz. Então vamos reler essa frase aqui. O padrão de vida de um país
depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Quer dizer que, de alguma forma, eu preciso me organizar para produzir bens e serviços. Não quer dizer que aquilo é tudo, mas sem a capacidade de produzir remédios, de ter bons hospitais, de ter bons sistemas de transporte, sem se organizar para produzir bens e serviços de qualidade, é muito difícil a gente ter felicidade, satisfação, realização humana. Tá? Então, uma coisa depende da outra, não quer dizer que uma coisa é igual à outra, certo? Vamos para o 9º ponto. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Ah, mas isso eu não preciso explicar, porque vocês são brasileiros, vocês conhecem a danada da inflação. O que essa frase está dizendo é que tem um tipo de inflação, na verdade existem muitas, tá? Mas existe um tipo de inflação que é a mesma, que acontece em qualquer lugar do mundo. Essa que acontece em qualquer lugar do mundo é assim: o governo tenta dar golpe, a esperteza de colocar moeda de mais circulação, emitir moeda para pagar suas obrigações, para pagar salários, para contratar serviços, só que ele o faz de uma maneira acelerada demais. Quando isso acontece, mais cedo ou mais tarde os preços explodem e a gente tem inflação. Tá? Então, a ideia de que os preços sobem quando o governo emite moeda demais é um dos tipos de inflação, mas esse aí acontece em qualquer país que fizer essa besteira. Em todo lugar do mundo que o governo emitir moeda demais, mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar inflação. Tá? E o último princípio de economia: as sociedades enfrentam um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante, de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, o que esse 10º princípio de economia está dizendo? É assim: o governo consegue gerar emprego rapidamente se ele jogar moeda em circulação, se ele sair contratando novas obras públicas, dando bolsa para todo mundo, ele até consegue parecer que ele fez a economia crescer. Só que isso ele só consegue esse impacto, digamos, positivo no curto prazo. Essa ideia de que você pode gerar prosperidade de uma forma artificial, injetando recursos na economia, ela só funciona em curto prazo. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E, obviamente, chega na forma de inflação, de desemprego e tal. Mas o que o princípio, esse 10º princípio de economia está dizendo é assim: precisamos vigiar os governos, porque eles podem nos enganar por algum tempo. Eles podem gerir a moeda de uma forma que parece estar gerando prosperidade, mas que no médio prazo aquilo acaba não se concretizando, ou até voltando para uma situação pior. Tá? Então nós vamos falar disso mais exemplos, vamos citar exemplos históricos em que isso aconteceu, mas de toda forma esse é o 10º princípio de economia. Bom, eu acho que eu já falei um tempo suficiente, eu vou parar por aqui. Essa é só a nossa primeira aula gravada. Eu espero que vocês tenham anotado as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários. No nosso próximo encontro, a gente vai voltar a cada um desses pontos e saber se todo mundo entendeu direitinho e se gostaria de trazer contribuições para toda a nossa turma, tá? Vale sempre lembrar, o aprendizado é um processo coletivo. Aquilo que é uma dúvida sua pode ser uma dúvida de um colega. Um comentário que você faça pode abrir toda uma outra perspectiva, ou para o seu professor, ou para um colega que esteja na mesma sala. Mais uma vez eu agradeço a todos pela atenção. Espero encontrá-los muito em breve para continuar discutindo essas questões. Um abraço e até a próxima.